Irmãos, eu havia falado na última aula que nós, no dia de hoje, era a minha intenção, e eu vou apenas fazer uma pequena recapitulação para tentarmos alcançar o período dos reis, né, dentro da geografia bíblica. E dentro desse objetivo, independente se alcançarmos aquilo que era programa estabelecido para nós, a minha ideia de abordar a geografia bíblica é que eu sei da dificuldade eventual de alguns irmãos acompanharem as aulas todas, e aí a gente ter síntese em cada aula de geografia bíblica. Quem assistir uma aula, dá uma ideia, pelo menos, do objetivo de geografia bíblica. Esse é o meu objetivo. Amém? No dia de hoje não será diferente. A gente vai recapitular algumas coisas que nós já falamos, tentando aplicar sempre, como eu oro aqui, no nosso viver esse aprendizado. O que nós extraímos desta aula do dia de hoje, como das aulas anteriores, o que eu pude extrair dentro de um viver prático, não é? Mais uma vez, eu entendo que estudo, ele não é acúmulo de conhecimento, de informações técnicas, não. Estudo bíblico, ele tem a finalidade disso, de trazer um despertar no nosso coração, e aí podermos então valorizar o tempo que você está passando aqui, que você deixou de fazer alguma coisa também importante, e aí você valorizar esse tempo que você está investindo e Deus está investindo na tua vida. Amém? Então, o Daniel também, mais uma vez, ele nos auxiliou, colocando ali um mapa da saída do povo do Egito. Nós já comentamos, de alguma maneira, essa saída do povo do Egito. Mas é importante a gente relembrar, por isso que geografia, a minha ideia de geografia, ela se propõe a isso, a eu fazer uma pausa em algum lugar dessa jornada e relembrar por que está escrito daquela maneira. Por que no deslocamento desse povo houve alguma coisa que às vezes quando você faz a leitura parece apenas isso, uma informação de que alguém passou por aquele lugar e foi para outro lugar e foi para outro lugar. Isso aí, o que quer dizer para a minha vida? Eu aplico isso na minha vida. Então fica um pouco sem sentido. E a gente vai comentar alguma coisa, que é justamente isso aí. Depois da peregrinação de Abraão, né, formam-se as tribos dos filhos de Abraão, e depois desse tempo que a gente vai dar esse salto para chegar nesse período aqui, José já tinha sido levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, o povo já estava cativo ali no Egito. E Moisés, como uma espécie de libertador, um líder libertador, Deus levanta esse homem para tirar este povo do Egito. Então, qual era a função de Moisés? Tirar o povo do Egito, não é? E conduzi-lo até o momento em que Deus havia de adentrar aquele povo na chamada Terra Prometida. Era essa a função de Moisés. Só que Deus, evidentemente, sabia que essa terra a qual Deus estava prometendo para o seu povo, era uma terra habitada, assim como quando Abraão saiu, era uma terra habitada por povos, por nações, enfim, que já habitavam aquilo ali. E esse povo, esse personagem, mais uma vez, da mesma maneira que Abraão, ele tinha que se comportar naquele lugar de uma maneira que Deus estivesse conduzindo, da maneira que Deus estivesse conduzindo a ele, não é? E não é diferente, mais uma vez, de Moisés, não é diferente de nós, não é diferente em todos os tempos, não é? Então, a partir de Abraão forma-se essas tribos, você vê o povo depois já escravizado no Egito, e Moisés sendo essa figura de libertador. Você percebe que Deus, dentro dessa narrativa, ele constrói a partir de uma família em formação, que era Abraão Abrão e Sarai. Ele começa a elaborar aquilo que era projeto no seu coração, de formar um povo,
Então ele forma depois uma tribo, depois essa tribo se transforma numa nação. Não é? Nós vamos ver, e eu quero que você grave também essa ideia, de nesse período Deus ser o dirigente, vamos botar assim nessa palavra, né? Aquele que governava a vida dessas pessoas, tá certo? Que governava ele diretamente governando, que nós chamamos até o período de juízes, de um governo teocrático. Era Deus governando aquilo que era o embrião ainda de uma nação, a nação formada e Deus sendo teocrático. E aí no período de juízes, para fazer a separação, passa a ser um novo tipo de governo, imitando já um governo humano, que era o tempo de reis. Por quê? A nação, quando chega naquele momento, elas olham para as nações vizinhas, ao invés de olhar para o alto, elas olham para as nações vizinhas e aí enxergam um tipo de governo, que era de reis, e desejaram para eles esse tipo de reis. Então se modifica, e eu diria assim, que Deus tolera essa situação, não é? E aí nós vamos chegar a esse período, já estou apenas fazendo um apanho, né? Geral disso daqui. Você percebe que quando Moisés ele tira o povo do Egito, Deus começa a dar, então, a partir da saída do Egito, as leis que regeriam o relacionamento daquele povo com o seu Deus, que eram leis, e você depois, na leitura, quando você fizer, sempre se lembre, eram leis completamente diferentes das outras nações. Ele estabelece, por exemplo, 3 festas. E quando o povo se reunia de forma cerimonial, era apenas a um Deus que eles adoravam, diferentemente de outras nações, que quando se reuniu, cada um adorava um Deus, não é? Então Deus, através de estabelecer leis, ele traz esse significado para o coração do seu povo, e ao mesmo tempo, ele se revela a outros povos, não é? Ao fazer esse exercício, o povo, ao fazer esse exercício, já trazia essa verdade. O nosso Deus é um Deus diferente. Quando Ele nos reúne por completo e para adorarmos apenas um Deus, diferentemente dos outros povos. Então a gente percebe nas leis que é dada esse sentido, essa revelação que está implícita nas Escrituras. Então, vamos fazer uma leitura para você perceber uma coisa que eu quero destacar na saída de Israel do Egito. Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 37, a partir daqui narra a saída do povo do Egito. E diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolo, asmos, que levaram do Egito, porque não tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem preparar a comida. E aí eles saíram. No versículo... Deixa eu ver aqui. No capítulo 14, fala assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, depois de iniciarem essa caminhada da saída do Egito, que voltem. Eles já tinham ido numa direção, e Deus dá uma direção a esse povo: voltem e acampem. Se você prestar atenção,
ali, se você tiver depois um mapa, ele faz um retornozinho. Eles iam numa direção, que era da terra dos filisteus, aqui, eles saem daqui, e eles iam nessa direção aqui. E aí Deus faz eles voltarem, e eles assim, olha, voltem, fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampem diante de Pi-Hairote, ou Airote, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele, assenteis o campo junto ao mar. Fiquem assentados ali. Parece que é uma ordem insana, né? Depois do povo sair, eles, olha, volta e fica sentado ali. Poxa, é um negócio meio difícil de você... Já saiu, meu irmão? Ó, dá no pé. Sai fora, aproveita. Os homens estão, enfim, lá com dificuldade. E quanto maior a distância você tiver, é melhor, não é? Mas Deus dá uma ordem, parece mais uma vez absurda. E aqui é que está a beleza dessa geografia, né? E aí diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os cercou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Era desejo de Deus que ele fizesse isso. Por quê? Porque quando você lê a narrativa toda da saída dele, você percebe que o povo ainda meio amedrontado, não é, de conviver com um domínio bélico sobre as suas vidas, eles iriam caminhar para uma região que era dos filisteus, que eram povos reconhecidamente também bélicos, e eles iriam enfrentar os seus medos, porque eles iriam enfrentar dentro dos seus raciocínios. Então Deus faz eles retornarem e recomeçarem. E aí você vê em cada deslocamento, irmão, não dá tempo, é isso, para a gente parar em cada um. Mas você, quando for ler, pare em cada um. Medite em cada um. Em cada ponto. Por que parou ali? Qual é o evento envolto dali? Você vai ver o evento de Mara, você vai ver o evento depois lá no Monte Sinai, você vai ver cada evento tem uma finalidade. Em cada período que o povo passa, tem uma finalidade dada por Deus, um objetivo dado por Deus de fazer e de trazer experiência àquele povo. Então eles fazem esse deslocamento, e é isso que eu quero dar saltos, para que você apenas tenha um panorama, não é? Eles, dentro dessa caminhada, é interessante que Moisés, né, como esse libertador do povo, e a função de Moisés, mais uma vez, era essa. Nós devemos aprender com isso, querido. Qual é a nossa função dada por Deus e até onde ela vai? Até onde ela vai? Qual é o que Deus realmente almejou para dentro daquilo que a gente está fazendo, não é? Por quê? Moisés, desse envolvimento com o povo, e também por causa da rebeldia do povo, é interessante, eu quando olho, a gente vai fazer esse salto, leve a sua Bíblia já para Deuteronômio,
capítulo 3. Capítulo 3, ele vai já narrar, depois de todos os eventos bíblicos, já na porta de entrada para a terra prometida. Por que eu estou dando esse salto? Porque a gente quer falar um pouco da distribuição dessas tribos, não é? Foram reunidos em tribos, e aí a ocupação dessa área, e como começou essa ocupação. E você vai ver sempre isso, que o cenário é o mesmo, as terras são as mesmas, os eventos é que são diferentes, porque têm objetivos diferentes dessas narrações. E aí Moisés, depois de fazer essa peregrinação com esse povo, chega ali nas campinas de Moabe, e Deus dá uma ordem para ele: olha, Moisés, e Moisés ainda reluta com Deus, quer dizer, para entrar junto com o povo. Mas Deus diz assim: não, Moisés. Moisés ora a Deus, pedindo ao Senhor que ele entre com o povo. E Deus diz: olha, não me tipo assim, olha, chega, Moisés. Chega. Por 2 vezes eu vejo isso aí, quando o povo está diante do mar, e Moisés também ora ao Senhor. Aí diz assim: olha, Moisés, diga ao povo que macho, não é hora de orar. Agora é hora de agir. Então, há momentos, como diz Eclesiastes, para tudo. A gente não pode esquecer disso. Há momentos para todas as coisas. Às vezes a gente confunde muito a nossa experiência cristã e deposita alguma vertente dessas coisas que são lícitas no momento equivocado. Há momentos em que é o momento de eu orar, e há momento que é o momento de eu agir e não orar. Colocar em prática aquilo que eu já coloquei diante do Senhor, né? Para a gente não ficar só nessa ideia: não, eu vou orar e vou descansar. Usar o Salmo 40 de forma equivocada, não é? O descansar no Senhor, não, é não fazer nada, não. Às vezes não fazer nada é fazer alguma coisa, e às vezes é o momento de fazer alguma coisa e deixar de não fazer nada. Então é isso. Moisés ora, e aí Deus diz: olha, não, Moisés, o máximo que eu vou fazer com você, de repente, é isso: tu sobe uma campina e tu de lá contempla. E aí ele manda Moisés contemplar tanto para o norte, quanto para o oeste, quanto para o leste, quanto para o sul. Diz assim: olha, isso tudo eu tenho dado ao meu povo. Mas aí ele dá ordem a Moisés que, sobre a liderança de Josué, prossiga essa conclusão da promessa de Deus. E aí eles adentram, Daniel, o capítulo 3, mais uma vez, ele narra essa situação, já prestes a entrar. Você vê que no capítulo 3, como eu falei da oração, no versículo 23, diz assim: também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Por quê? Que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão. Esta boa montanha é o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse: basta, não me fale mais neste negócio. E oração mal respondida. Chega, para, não gasta teu tempo, mas eu já decidi. A nossa grande dificuldade, querido, é saber a vontade de Deus. A gente ora, estava falando outro dia na igreja, na congregação,
né? Exatamente sobre isso. A gente lê de maneira equivocada. E ler de maneira correta é quando eu oro segundo a vontade de Deus. Agora, qual é a vontade de Deus? Esse é o nosso desafio. Orar, porque diz assim que nós sabemos que Deus nos ouve. Esta é a nossa... Eu esqueci, a referência é correta. Mas ele diz que ele nos ouve segundo esta sua vontade. E sabemos que ele nos ouve segundo essa sua vontade. Nós sabemos que as nossas petições serão aceitas. Aí Moisés estava orando segundo a não vontade de Deus. Para, Moisés, chega. Está perdendo teu tempo, tá? Eu não estou dizendo que orar é perder tempo, irmãos. Olha, não confunda alhos com bugalhos. Amém? Eu estou dizendo que é isso. O texto nos dá possibilidade de enxergarmos essas anuâncias, né? Então, indignou-se, falou, sobe ao cume de Pisga, e aí você pesquisa. Onde é que é Pisga? Ah, pastor, onde é que é Pisga? Vai lá, meu irmão, é o seu trabalho, tá bom? Eu posso apontar, pode, mas faça o seu trabalho, na leitura, na meditação, vá para o mapa, entenda o que está sendo falado, se desafie a isso. Isso é aprendizado, querido, tá bom? As coisas muito mastigadas, eu já falei aqui, não é boa. É você cavar, saber o suor, o quanto gasta de tempo, o quanto envolve, quanto tempo você gasta para descobrir onde é que é Pisga. Aí quando alguém vem pregar, você valorizar que o irmão lá estudou, meditou, gastou tempo, valorize. Olha o aprendizado já implícito aí. Poxa, mas quando a gente não faz isso, é igual eu ganhar uma coisa que eu não fiz esforço nenhum. A tendência é a gente não valorizar aquilo, quando a gente não sabe quanto custou aquilo. Quanto custou a nossa salvação? Quanto custou? Muitos não valorizam, porque não conseguem enxergar. Amém? Então manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele a passará diante de ti. Porque o povo fará possuir a terra, o fará possuir a terra, que apenas verás. Assim ficarás neste vale, defronte de Bel-peor. Então, Moisés aqui, fim da sua caminhada, ele diz assim, olha, aconselha, toda a tua experiência, aconselha esse novo líder. Mais uma vez eu vejo, geografia bíblica, uma narrativa que me inspira e inspira a nossa relação de lideranças, né? De que sempre a gente tem que estar acompanhando aquele que vai desenvolver uma tarefa para orientar, para direcionar, para, enfim, encorajar, para uma infinidade de coisas, não é? Aqui como elemento da gente pensar. Então, o povo passa, e aí passa para as mãos já, e eu quero adentrar nisso, nas mãos de Josué, então, esse comando. O povo vai para um lugar, mas como eu falei, sempre é assim, quando ele desloca alguém, um lugar já habitado. E aí Israel começa, a nação começa a estabelecer a sua ocupação, mas com guerra, irmãos. Não é assim, olha, eu te dei, e tu chega lá, não precisa tu fazer nada, não. Quando você começa, mais uma vez, a ler, eles começam a dominar aquilo que eu vou passar para cá, depois você acompanha. Daniel, se você puder usar, cadê o Dani? Não sei se ele está aí. Eles estão aqui, e aí eles começam a dominar primeiro essa região. Passa aquele outro mapa ali, por favor. O mapa da distribuição das 12 tribos. Ele começa a dominar essa região, que aqui em algum mapa chama de Transjordânia, né? Depois do Jordão. Essa região ocupada por povos. E aqui ele já diz assim, olha, vocês vão ocupando, vocês vão dominando e vão ocupando. Não domine e desocupem. E aí ele dá ordem de como deveria ser essa ocupação. 2 tribos deveriam ocupar essa parte daqui de baixo, e meia tribo de Manassés a parte de cima. Você vê que Israel vai se alargando no domínio da terra,
mas ao mesmo tempo precisa manter o controle daquilo que já conquistou. Porque se você conquista e não mantém o controle daquilo, os inimigos estão ao redor, continuam ao redor. Você percebe a distribuição das terras ali? Se você for depois estudar, e aí você pode estudar, você vai ver que essas terras, quando Israel ocupa, elas eram dominadas eram terra dos moabitas, amonitas, amoreus, refatais, enfim, tinham diversas nações ocupando essa terra. Israel tinha que, com Deus, aprender a ir dominando, aprender a ir ocupando, e já diz, olha, nesse lugar, você já fixa 2 tribos e meia. 2 tribos e meias ocuparam essa região que nós chamamos das Transjordânia, né? Foi a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Para que depois eles atravessassem e ocupassem o outro lado. Deus dava e disse para Moisés, olha, tudo que você está vendo eu vou dar, tanto para o oeste, quanto para o leste, quanto para o sul, quanto para o norte. Mas como é que se dará isso aí? Desta maneira. Querido, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele é minucioso naquilo que Ele fala. Ele é minucioso. E a grande segurança que nós temos naquilo que Deus nos manda fazer é o que está na sua palavra. É o que está na sua palavra. É o elemento de maior confiança que nós devemos, a partir do qual nós devemos nos mover, é aquilo que está escrito, aquilo que Deus falou. Não é aquilo que eu senti. A outra vez eu já falei, as pessoas se relacionam muito com Deus, eu senti de Deus. Eu estou dizendo que é perigoso, irmãos. Porque o coração do homem, a Bíblia diz que ele é enganoso. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu tenho que medir bem aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que buscar na palavra de Deus se aquilo que eu estou sentindo tem realmente alguma preponderância dentro da palavra. Não sair fazendo de qualquer maneira. Eu fico imaginando se Moisés, não, peraí, eu sou o líder. Não, o Senhor falou com ele, não, mas chega. É quase o Senhor dizer assim, olha, a tua função era tirar o povo, tu cumpriu. O que tu não quer mais? Quer se perpetuar? O que tu quer? Há um tempo a todas as coisas. Moisés cumpriu, ouviu a voz de Deus, entendeu, e há essa sensibilidade da gente recorrer às Escrituras para que a nossa sensibilidade, aquilo que a gente está sentindo, possa ser amparada pelo um pensar bíblico. Eu sempre digo que alguém quando vem com uma ideia, essa ideia precisa encontrar um eco nas Escrituras. A partir de encontrar um eco, ela vai ser considerada. Agora, se não se encontra eco, como é que eu vou considerar aquilo como palavra de Deus? Porque para isso foi que Deus estabeleceu essa Escritura, né? Para que o homem pudesse guiar então o seu coração, guiar os seus pensamentos. Haja visto mais uma vez quando eu falei, quando o povo sai de lá, qual era o pensamento do povo? Não, vamos dar no pé e a gente vai chegar mais rápido. Mas era uma terra que não está preparado, cuidado. Então, retorna, tem experiências com Deus e a partir daí desenvolva realmente a sua ideia, tá certo? Então, a partir daí é tomada essa parte do lado oeste do Rio Jordão, do lado leste do Rio Jordão, e eles fazem a travessia para o domínio de Jericó. E você percebe que todas as vezes que eles fazem, que depois você vai ler, eles fazem esses movimentos, Josué chama as 2 tribos e meias que ficaram do outro lado
para ajudarem os seus irmãos a conquistarem também o outro lado. Uma parte assentou-se, domina, fixa a terra, domínio ali, mas ajuda o teu irmão. Ajuda o teu irmão a conquistar. Ajuda ele se estabelecer. Ajuda ele se fortalecer do outro lado do Jordão. Porque tinha povos também lá. Tá certo? E aí, as outras tribos, então, são estabelecidas dentro desse espaço aqui todo. Certo? Depois, nos mapas, você pode recorrer. Mais uma vez, você vai perceber que enquanto estava nesse período que nós chamamos de teocrático, ainda aqui, até o período de juízes, esse povo, querido, todas as guerras eles venceram, todas as batalhas eles eram vitoriosos, não é? Mas a partir do que entra o desejo de olhar para as outras nações, já em Samuel, e aí o povo deseja um outro tipo de governo, outro tipo de ideia. Não, me parece melhor. Eu estou vendo que o rei de tal lugar está dominando, está bombando, irmão. Ele está crescendo. Será que não é bom a gente implantar aqui entre a gente isso? Essa ideia? Foi a ideia que Deus estabeleceu para nós? Não. Esquece. Deixa correr, deixa andar. Vamos estabelecer as ideias que Deus nos colocou para nós. Eu vejo mais uma vez como aplicação, irmãos, do nosso viver aqui. Eu sempre me preocupo com comunidade, né? Comunidade. Deus estabelece determina algumas ideias para a gente se deslocar, para a gente viver, e a gente precisa crer nisso daí, né? Que nós temos Moisés, temos o Moisés, né, que tem sido esse condutor desse povo aqui. Cabe a nós, mais uma vez, de tudo que ouvimos desse nosso líder, confrontar se o que está sendo pedido é bíblico. É bíblico. Por que a resistência? Por que então, oposição? Porque há no nosso coração a predisposição de fazermos segundo o que nós pensamos ou segundo o que vimos em algum outro lugar. Aí, mais uma vez, ainda que o outro lugar esteja se desenvolvendo, é problema do outro lugar. Para nós, o importante é percebermos que as Escrituras nos narram que enquanto esse povo aceitava o governo de Deus, né, evidente que através de um homem, mas aceitava dentro dessa situação, o povo era abençoado, o povo era largado. Por quê? Porque dentro desses passos que eu dou, querido, o que vai me fortalecer são esses passos de obediência. Os passos de obediência com Deus na minha caminhada é o que vai me fortalecer. Não é o que eu sei sobre Deus. Não é as informações que eu obtive sobre Deus. Não. É essas informações, ao ouvir Deus falar, qual foi o passo que eu dei. Qual foi o passo? Qual é o passo que nós estamos dando? Então, é isso que me fortalece. E a gente, às vezes, mais uma vez, eu sempre tenho cuidado, irmãos, de trazer uma ideia e dentro da ideia confrontar ações de entendimento espiritual, não é? E percebermos que uma coisa vem na frente da outra. Não são os elementos místicos que aqui têm a importância maior. Não, são os elementos de obediência que têm as importâncias preponderantes aos elementos místicos. Os elementos místicos, eles vêm depois. Porque dentro do meu passo já é carregado de elementos místicos que nós chamamos de fé, que nós chamamos disso, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus e obedecer.
Já tem um carregamento disso. Depois vem o elemento prático desse místico, que nós concretizamos através dos nossos cultos de cerimoniais, né? Daquilo que nós, aí sim, oramos, fazemos todas as nossas práticas religiosas. Mas não são as práticas religiosas o fundamento. Eu tenho que ter cuidado com isso. Que é isso que forma o coração do povo de Deus, dentro do seu caráter, é esses passos. Enquanto os passos são dados, Deus estabelece, fortalece, amplia o domínio, a prosperidade. Então, isso aqui é muito importante a gente perceber, que é isso. O que vai me fortalecer são os passos, a minha caminhada dada com Deus, e a gente, mais uma vez, geografia bíblica, a gente percebe que todas as vezes que esses passos foram contrários à orientação de Deus, apesar do povo praticar os rituais religiosos, eles tinham revés. Você vê em toda a narrativa bíblica isso. Quando as obediências não eram seguidas, Deus vinha e repreendia o povo apenas porque vivia apenas já nas práticas religiosas. Aí invertia uma lógica. E o povo deve ser amadurecido nisso. O problema não está na prática religiosa, está na desobediência, que não acompanha a prática. Ou que não acompanha a coisa religiosa, as ações religiosas. Amém? Sempre, querido, a gente enquanto na posição de líder, né, a gente entende que o que forma, o que fortalece a igreja é exatamente isso, é a palavra de Deus sendo absorvida. E não, mais uma vez, prática religiosa. É a palavra de Deus. Nós nos guiamos, nos movemos pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. É isso que deve ser o meu foco. Quando estiver sendo ministrada a palavra de Deus, é por isso que eu vou me mover. Então, nós vemos isso daqui. Então, em geografia bíblica, eu escrevi até aqui assim, em geografia bíblica, tomamos por base os aspectos dos acontecimentos no plano geográfico, deslocamentos, eventos e etc., de personagens bíblicos, como pano de fundo para a revelação do reino, do governo de Deus. Isso tudo não são apenas histórias. Tem muita gente às vezes que constrói, eu gosto da história do rei Davi. Ele não entendeu, é isso. Isso não é uma história do rei Davi. É o pano de fundo, captado por Deus, dentro da história humana, para revelar o seu governo, a sua vontade. E é isso que o meu coração é atraído. Por isso que o meu coração é atraído. Não pelos personagens. Eu quero ser como Davi. Não, eu quero ser como José Augusto mesmo. Olhando para os exemplos, olhando para a revelação da vida, dos eventos na vida de Davi, da vida de Samuel, na vida de A, de B, C, D. Olhando para esses eventos como pano de fundo para a revelação bíblica. E aí tudo o que a gente estuda nas Escrituras, que a gente traz como uma roupagem de hermenêutica, tudo é pano de fundo, irmãos. Todas as nossas abordagens acadêmicas, elas são isso, pano de fundo para que a gente entenda a revelação bíblica, e não apenas o que está escrito numa história, não é? Porque a revelação, ela perpassa pela história, mas ela está além da história, ela não fica na história. É apenas como é que eu vou dizer assim, um aproveitamento mesmo da parte de Deus de codificar, de escrever aquele evento, e dentro daquele evento, a sensibilidade do Espírito Santo em cada vida, poder enxergar por detrás daquele evento
a real vontade de Deus, o que era vontade, o que não era vontade, e eu aprender com isso, aí edificando a minha vida. Então é apenas pano de fundo para que o governo de Deus seja percebido, seja então capturado, seja então apreendido, não é? E aí mais uma vez nós, voltando a comentar, percebemos que em determinados tempos a história bíblica, ela nos mostra que apesar de ser povo de Deus, em algum momento este mesmo povo rejeitou o governo de Deus. Pode acontecer conosco a mesma coisa. Tem que estar muito atento ao meu coração. Muito. Sensível o coração de um homem de Deus. Quando eu digo homem, eu generalizo, né? Homem, natureza humana, né? Ele é muito isso, sensível ao aspecto humano, terreno, eu diria mais atraído aos aspectos humanos e terrenos do que aos aspectos espirituais que envolve Deus. Porque é isso, em envolver os aspectos de Deus, sempre nos dará trabalho, irmãos. Como eu falei, Deus deu uma promessa, mas tinha trabalho. Tinha labuta. Porque é através desse trabalho que eu cresço, que eu conheço Deus, que eu exercito aquilo que eu ou aprendi, ou eu tenho que voltar a estudar para aprender, para voltar a executar de maneira então correta. E aí há sempre a brecha para o nosso arrependimento. Nesse exercício, eu errei ao final da linha? Não. Senhor, me perdoa. Eu estava indo de encontro, não apenas a uma ideia de governo, eu estava indo de encontro ao Deus, que na revelação bíblica ele diz assim: quem há Deus como ti? Tu é todo poderoso, tu é aquele que tem toda a força. Olha eu lutando contra uma figura dessa. Tem possibilidade de alcançar algum êxito? Não tem. Então Deus dá o escape para que nós alcancemos essa revelação, e dentro deste olhar macro ou micro, dependendo de como você olhe a geografia bíblica, a história geográfica bíblica, você vê, como eu disse, micro, que é Deus fazendo o povo voltar e se acampar diante de uma adversidade para que ele se revele, não é? É uma ideia micro. E uma ideia macro é você olhar o deslocamento do povo em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus estabelecia esse povo em lugar seguro, caminhava, conduzia esse povo em lugar seguro, e esse povo, pelos seus descaminhos de seus corações, se voltavam contra essa orientação de Deus, e aí vinham os inimigos que estavam, como meu irmão sempre está dizendo aqui, estavam sempre em redor deles, não é? Em redor deles, viam eles enfraquecidos na sua fé, já vivendo igual a eles, ou se desviando um pouco daquilo que era segurança para eles, que era a palavra de Deus, e aí eram presas mais fáceis. Sempre é a visão macro que nós vemos. Da mesma forma, querido, quando nós nos desviamos, quer pouco, quer muito, nós nos tornamos presas mais fáceis para as nossas ideias, para o desânimo, para uma infinidade de coisas. Olha assim para minha irmã Ana, eu acho que essa mulher está vivendo assim um tempo espetacular com Deus, aleluia. Não conheço a vida da minha irmã, mas tenho tido umas experiências com ela, e tenho olhado esse coração dela jubiloso. Deilton, eu posso dizer, e tenho essa liberdade com Deilton, melhor dizendo, Deilton me conhece muito mais do que eu conheço ele. E teve tempos desse homem, está muito cambaleante, está muito vacilante, e a gente vê a atuação dele constante de uns tempos para cá. Então, é de consciência disso. Poxa, não é bom o que eu estava fazendo, me ausentar da casa do Senhor. Não é bom, eu estava me enfraquecendo. E retomar, reconhecer e retomar esse prazer, esse deleite de estar ouvindo a voz de Deus. É o objetivo
que nós devemos guardar no nosso coração, nessa visão macro, que aí eu digo, é profética, porque Deus profetizou diversos eventos dentro desse deslocamento, e não é diferente na minha vida e na sua vida, é também visões proféticas que nós carregamos. E aí, deixa eu fazer mais um adendo, um último, que a gente já está terminando, não é? Desse entendimento profético que nós temos. Vamos profetizar. Meu irmão, vamos profetizar não é apenas falar. Tenhamos isso. É falar, é lógico que envolve aquilo que eu declaro. Mas aquilo que eu declaro tem que acompanhar os meus passos. A minha fé tem que andar em consonância com esses passos. Todo o meu viver caminha com esta declaração profética, dada por Deus, prometida por Deus a esta nação. Vocês vão dominar, vocês vão entrar, desde que andem na minha obediência. Desde que os passos de vocês acompanhem aquilo que eu declarei, como eu mandei fazer, como eu mandei realizar. Aí é uma declaração profética, bíblica, que acompanha e tem amparo bíblico, e não apenas de palavra, reina hoje. Infelizmente, essa deficiência, às vezes nos acompanha. Porque valorizamos, né, muito aquilo que misticamente nós entendemos como a nossa palavra tem poder. E tem, na medida em que há o acompanhamento da obediência de Deus. Entende? É os desafios que eu coloco aqui como que reverbera em toda a narrativa bíblica. Você vai ver quando Deus dá uma ordem, essa ordem precisa ser seguida. A ordem que Deus deu foi uma voz profética, para acontecer alguma coisa, para dominar, para se expandir, para prosperar, para estar em segurança, para, enfim, gozar do agir de Deus. É uma voz profética, saída de Deus, que às vezes o profeta, como voz de Deus, reverberava aquilo que Deus estava falando para o povo. E o povo, para se tomar posse, aí toma posse, irmão. Irmão, só vai ficar nisso? Só vai ficar nisso? Não, irmãos, é isso. É difícil para a nossa natureza. E a função daquele que ocupa o lugar de ensino, daquele que ocupa o pastoreado, é exatamente trabalhar para corrigir eventuais distorções de entendimento da mente humana, e que aí sim a palavra de Deus possa, como ela vai fazer isso, ela faz isso, porque ela assume esta responsabilidade de nos fortalecer, de nos edificar, de construir em nós, então, um viver que agrade ao coração de Deus. Que agrade o coração de Deus. Estes atos proféticos passam pelas nossas vidas, até a volta de Cristo. Até a minha declaração de fé, a minha declaração de que então vai acontecer alguma coisa, não é simplesmente por um desejo do meu coração. É porque Deus, na sua palavra, falou, prometeu, deixou expectativas em relação a alguma coisa, alguma conquista, alguma ação que o homem deveria fazer, e eu creio nesta voz profética que emana das Escrituras, com muito mais profundidade, com muito mais autoridade. A palavra que quando nós dizemos autoritativa, ela advém daqui, ela não advém do homem, ela não advém do desejo do coração do homem, ela não advém da ideia do homem, ela não advém disso. Uma palavra autoritativa, ela não advém de um cargo de alguém, porque alguém está num cargo, então tem autoridade dentro desta palavra autoritativa? Não. A palavra autoritativa, ela emana
das Escrituras, em todo e qualquer modo de pensar, em todo e qualquer modo de se falar. Ela emana daqui, a minha segurança, o guardar de Deus, aonde Deus nos guarda, aleluia, aonde que Ele nos guarda? Emana daqui. Obedecer a Deus é isso, é estar guardado no Senhor. E aí eu digo mais uma vez isso, não nas práticas religiosas, que enganaram muito este povo. A Bíblia fala em diversos momentos, dentro dessa geografia bíblica, de corações enganados pelas práticas religiosas, que estavam firmados, guardados em Deus. Não, esse povo não vai nos alcançar, porque Deus é o nosso Deus. E nós fazemos as nossas práticas religiosas. E aí nós vemos a ruína, o prejuízo que isso trouxe. A ideia está aqui nas Escrituras. E deve nortear a nossa vida, o nosso pensar. Amém? Vamos ficar por aqui. Então, na próxima aula, a gente vai dar um avanço nesse período teocrático, nesse período de reis, propriamente dito, já querendo adentrar no Novo Testamento, para que a gente depois se ocupe só com as narrativas do Novo Testamento. Mais uma vez, eu peço sempre desculpa aos irmãos, que é isso, o nosso tempo é muito curto. Eu tento, me esforço, para dentro da minha ideia de passar alguma coisa aos irmãos, acima de tudo, de revelação e não apenas de informação, condensar diversos períodos e não me ocupar. A minha irmã Ana me procurou e disse: pastor, eu estudei alguma coisa, aleluias, com relação à economia, com relação, isso é isso, irmão, é você como aluno. Se eu for mostrar no mapa ali, posso fazer isso? Posso. A região, como é que se desenvolvia a economia nesse tempo? Era de gado, era de camelos, era de animais, era de plantação, era de metais, tinha. Qual era a região que tinha? A gente pode, mas, irmãos, faça isso. Pela misericórdia, faça isso. Você vai se enriquecer mais uma vez. Tá certo? Você vai enriquecer o seu aprendizado. É esse meu esforço. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos o teu nome, meu Senhor. Porque de maneira perceptível, ó Deus, nós vemos a fagulha do teu agir. A Shekinah do teu Espírito, ó Deus, sendo, ó Deus, então, apresentado aos nossos olhos. O teu povo, meu Senhor, reagindo com prazer, meu Senhor, com temor, ó Deus, aquilo que tem sido oferecido, ó Deus, para a sua formação. Te agradeço, ó Deus, então, pelo esforço da escola, ó Deus, bíblica, pastor Ronaldo, ó Deus, dirigente deste lugar, deste período de ensino, meu Senhor. Pastor Moisés, ó Deus, como o líder dessa comunidade, ó Deus, os pastores auxiliares, todos aqueles, ó Deus, líderes que se ocupam, se preocupam, se esforçam pela obediência à tua voz dentro desta perspectiva de trazer, ó Deus, algo que possa ajudar, ó Deus, a caminhada desta comunidade. Obrigado, então, ó Deus, por esta ideia. Obrigado, ó Deus, por todos esses colaboradores. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos que pela fé caminham, ouvem, ó Deus, através do vídeo, assistem, ó Deus, através do vídeo, meu Senhor, e dão atenção, ó Deus, se debruçam, meu Senhor, nas tarefas aqui pertinentes, ó Deus, àqueles que querem, ó Deus, viver sob o teu governo. Obrigado, então, por este dia, obrigado por esta manhã. Continua abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.